Olá, galerinha que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou explicar sobre as atividades da página 184 a 186 do projeto Fábula. Comparação da fábula, do Ler e Escrever, ok? Vamos lá? Atividade 2D, comparação da fábula. Questão 1. Leia em parceria com o professor as fábulas. Então, a gente não vai fazer essa parceria, porém, vocês podem pedir ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu responsável para te ajudar a fazer a leitura. Então, vai fazer a leitura do texto 1, A Lebre e a Tartaruga, tá? E do texto 2, que também tem o título da Lebre e a Tartaruga. Vocês vão observar alguns aspectos aí. A estrutura do texto, né? Esse aqui é uma fábula em prosa, né? E essa aqui é a fábula em verso, né? E aí vocês vão analisar a moral, os personagens, se são os mesmos, quais são os personagens. Se estiver lendo aí com um lapisinho, pode fazer ali aquela sublinhar os personagens para ficar mais fácil de você voltar lá e encontrar esses personagens. Enfim, faz a leitura bem atenciosa. E vamos responder aí, página 185. Questão 2. Após a leitura dos textos, vamos observar, discutir e anotar. Letra A. As fábulas lidas se referem à mesma história? Explique. Então, quando você lê o texto 1 e o texto 2, que fala sobre... O título é o mesmo, né? A Lebre e a Tartaruga. Esses dois textos, é a mesma história? Se referem à mesma história? Se sim, você coloca sim. E por quê? Por que você acha que se refere à mesma história? Se não, vocês colocam não. E por que vocês acham que não? Tá bom? E aqui, letra B. As personagens são as mesmas? Cite todas elas e descreva o papel de cada uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo. Então, personagens da fábula 1. Aí vocês vão escrever o nome de cada personagem aqui. Tem a tartaruga, tem quem mais? Da fábula 2 também, escrever os nomes dos personagens, cada um em um quadradinho desse. E aqui, o que eles fazem, como são e o que fazem na história. Então, por exemplo, se você colocar aqui na fábula 1 tinha a tartaruga. Na fábula 2 também tinha a tartaruga. Então, vocês vão colocar aqui. E como eles são? Eles são grandes, pequenos. Normalmente, o texto eles descrevem esses personagens. São espertos, são como eles são. E o que eles fazem na história? O que eles fazem nessa história? Eles cantam, eles fazem tal ação. Então, vocês descrevam aqui. Isso para os três personagens, ok? Considerando as informações da tabela. Letra A. As personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Comente. Então, quando vocês preencherem aqui essa tabelinha, vai ter personagens que vai estar tanto no texto 1 quanto no texto 2. E esses personagens aqui, eles têm as mesmas características nos dois textos, no texto 1 e no texto 2? Se sim, comente, e se não, também comente por que vocês acham que não, tá? Letra B. Comparando as fábulas escritas em prosa e verso, podemos dizer que a moral é a mesma? Comente. Então, o texto 1 é em prosa e o texto 2 é em verso, como eu expliquei lá no começo. E comparando essas escritas aí, a moral é a mesma, né? Aquele ensinamento que eles passam lá no texto é o mesmo? Se sim, comente. Se vocês acharem que não, comente também, tá bom? E letra C. Na fábula em verso não aparece moral escrita, mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Consulte suas anotações sobre as características das fábulas para responder. Então, olha só. Tem um vídeo também muito bacana sobre fábulas, tá? E eu quero que vocês revejam esse vídeo e entendam um pouquinho sobre as características dessas fábulas. Pode pesquisar quais são as características das fábulas e também já falamos em aula sobre isso. Então, se vocês acreditam aí que esse texto 2, né, que é a fábula em verso, que não tem moral, pode ser considerado uma fábula ainda assim, por quê? Tá? Depois que vocês consultarem as anotações que a gente já falou sobre fábula, o vídeo que eu vou enviar para vocês e também consultarem as aulas que a gente já teve e vocês podem responder, tá bom? Letra D. Seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? Então, na letra D, como na fábula em verso não tem moral, vocês acham que dá para fazer uma moral para essa fábula? E se dá, se sim, gostaria que vocês criassem a moral para a fábula em verso, ok?
Espero que vocês tenham entendido. Um beijão e até a próxima.